Olá, amigos. EP30 Tópicos Avançados, parte 2. Então, historicamente, o termo conversor dinâmico foi utilizado para descrever dispositivos que utilizavam máquinas elétricas rotativas, motores e geradores para converter energia. O funcionamento, a conversão de energia ocorria através da interação entre campos magnéticos rotativos. Bem, basicamente, na definição atual, o conversor estático vai ter um comportamento que pode ser modelado por equações de estado, né? Muito similar ao controle moderno, né? Não o controle clássico, a gente está falando, né? Daí a nova definição. Nos modelos estáticos, devido aos chaveamentos dos tiristores, muitas não linearidades faziam com que o modelo não fosse exatamente o correto, porém conseguisse grande aproximação da realidade. Então aqui temos um conversor Buck em malha aberta, né? Clássico, eu só tenho geração de pulso aqui, mas ele é definido como malha aberta. Tem uma tensão de entrada de 50 volts, ele vai baixar conforme o Duty Cycle, né? Ele vai baixar essa tensão aqui em cima da carga de 4 ohms, né? Utilizando capacitor e indutor em série, os dois do diodo, né? Conforme você escuta o Buck clássico. E a comparação aqui com o nível de 0,4 com dente de serra, usando uma frequência 20 kHz, né, para gerar um pulso aqui para o duty cycle do tiristor, né, a abertura e fechamento da chave. O modelo de pequenos sinais passa a ser esse aqui, ó. Seria uma fonte de corrente, uma fonte de tensão quando o diodo está aberto, né? O indutor basicamente sempre deixando a corrente no mesmo sentido, o capacitor sempre deixando a tensão no mesmo sentido, de formas que para a carga é transparente, sempre circulará a corrente nesse sentido, né? Com o diodo fechado ou aberto, com a chave fechada ou aberta. Então, ora esse indutor ele é um gerador e ora ele é um receptor, invertendo a sua tensão aqui, né? Aqui podemos notar que as tensões e as correntes estão dentro de brackets, já meio que remetendo a equações de estado aí, né? Um modelo dinâmico de estado, né? Seria um controle moderno mesmo em malha aberta. Aqui a resposta desse circuito a um degrau, por exemplo, né? Uma aumento ou diminuição de tensão, gera essa curva aqui, né? Que ela sofre um impacto e vai estabilizar em 2 milissegundos em 20 volts, né? Por exemplo, então esse tempo aqui até estabilizar, a gente tem que controlar. O ideal é que seja no menor tempo possível e o mais estável possível, né? Se eu variar a tensão de 50 para 40 volts na entrada, eu tenho uma queda de tensão de 20 para quase 16 volts, né? E tem essa lombada aqui da queda, né? Porque o sistema vai controlar, só que cai bastante a tensão, né? Do nível de 20 para 15, né? Eu não quero isso. Eu queria que se mantivesse nos 20. Está estável, mas uma alteração de 10 volts eu queria que fosse compensada, não quero que caia. Então, para isso, né, a variação na carga também é medida, né? Ela oscila, dá uma oscilação aqui, né? Dá uma baixada e depois contornou isso aqui, deu um pico, né? E a tensão na carga estabilizou em 20, mas esse pico aqui é um problema, né? Então, logicamente, para isso, a medida a ser tomada é fechar a malha, controle de malha fechada, né? Clássico. Para isso, no circuito Buck, a gente passa a controlar também esse pulso de entrada, né? Essa variação na razão cíclica que gerou aquela alteração, né? Então eu vou controlar já na entrada aqui, ó, né? Eu vou procurar
fechar essa malha com base aqui nessa entrada aqui, né? Com base na medição dessa saída, eu vou já controlar a entrada, para não haver aquele problema, uma variação grande na saída, né? Controlar o erro no menor tempo possível. O modelo agora fica assim, ó. Eu tenho um Duty Cycle, controlando uma variação do Duty Cycle, né? Na corrente, posso somar, diminuir. Até o diodo, ele tem uma variação com o Duty Cycle, de formas que a tensão e a corrente que estariam sendo compensadas, né? A corrente do indutor, a impedância ômega-L, né? J-ômega-L. O capacitor é inverso, né? Diminui a impedância assim que aumenta a frequência, aumenta a impedância com a frequência. E aqui a carga, para carga tem que ser transparente, tem que manter o controle independente da variação na entrada. 7 pontos. Então a gente obtém agora essa curva. Eu tenho praticamente meio milissegundo de reestabilização, né? Em 24 volts, olha lá, né? E a corrente em 6 amperes no menor tempo possível. Na média a gente tem isso aqui. Agora o controle passa a ter pequenas variações, né? Esse dentinho de serra, onde era uma linha contínua, né? Ainda assim é melhor que uma malha aberta. Ok? Obrigado, até a próxima.